Boa tarde, turma 300. Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre estatística, que é um dos ramos da matemática, como eu falei na aula anterior. Falamos de variáveis, falamos de alguns detalhes da amostra, da população, e aqui nós vamos dar continuidade a respeito da estatística. Falamos de variável quantitativa, né? Que pode se representar através de números. Falamos da qualitativa, que é qualidade, né? E vamos continuar aqui, ó. A variável quantitativa pode ser separada em dois casos. Quando essa quantidade é uma medida, ela é conhecida como quantitativa contínua. Por exemplo, o salário de determinadas pessoas, né? A altura de determinada pessoa e o peso. Isso aqui requer o que? Números. Salário não se trata com valores, com números. A altura não é com números. O peso não é com números. Então, isso é uma variável quantitativa contínua. Tá, ok? Quando essa quantidade é uma simples contagem, estamos trabalhando com uma variável quantitativa discreta. Então, quando ela é trabalhada, quando a quantidade é uma simples contagem, estamos trabalhando com uma variável quantitativa discreta. Por exemplo, a quantidade de ligações em um SAC, Serviço de Atendimento Comercial. A variável qualitativa vem de qualidade. A pesquisa busca como uma resposta, uma característica, por exemplo, uma cor. Eu quero determinadas cores de carro, né? O grau de escolaridade, de agravamento de uma doença. Então, isso é qualidade. Por exemplo, alguém gosta de um carro de cor azul, outro gosta mais de cor vermelha. Eu estou tratando de qualidade. E aí, a empresa tem que fazer esse estudo para saber que cor ela vai fabricar mais carros, tá ok? Se você fizer uma avaliação, a cor branca e a cor negra, por que é mais vendido? Porque é mais barato em termos de pintura. Então tem mais saída. Então tem mais carros brancos e carros pretos do que outras cores. O grau de escolaridade, quanto maior o grau de escolaridade, melhor a qualidade do aluno, tá? Exemplo, a cor de carro preferida ou o sabor de sorvete mais vendido. Cada um de nós temos um gosto, né? Prefere sabor de coco, outro prefere de bacuri, e assim vai. É o tipo da fruta que ele gosta, né? Tá bom? Aqui nós temos, ó, os tipos de variáveis. Variável quantitativa, que depende de quantidade, qualitativa, que é a qualidade. A quantitativa pode ser discreta ou contínua. A discreta depende de número, né? A qualitativa pode ser nominal e pode ser nominal e ordinária. Isso é um organograma que se representa os possíveis tipos de variáveis. Então está feito através aí de umas setazinhas, né? Então nós temos a variável, pode ser quantitativa e qualitativa. A quantitativa pode ser discreta ou contínua. A qualitativa, nominal e ordinária. Ok? Isso é através de um organograma. Com o estudo das análises desses dados, temos as medidas de tendência central. Isso aqui é muito importante. Ó. Essa medida de tendência central se divide em outros elementos, que são a média aritmética ponderada, frequência absoluta, frequência relativa e as medidas de dispersão. Então, cada parte dessa aqui, nós vamos mostrar através de dados matemáticos. Medida de tendência central, medida aritmética, média aritmética ponderada,
frequência absoluta, frequência relativa e as medidas de dispersão. O que é isso? Ora, essa medida de tendência central, ela vai ter média aritmética ponderada, moda e mediana. Professor, mas o que é isso? Vamos ver na sequência. A média aritmética, você já tem uma ideia, né? Quanto à média ponderada, a moda e a mediana, nós vamos ver a partir de agora, com certeza, vocês ainda não viram essa parte aqui, no 9º ano. Mas vão ver aqui no terceiro. Não viram no primeiro, deve não ter visto no segundo. Vamos ver no terceiro ano, que faz parte do nosso programa. O que é a média aritmética? A média aritmética é a soma de todos os números de um determinado conjunto dividido pelo número de elementos. Por exemplo, você tem um conjunto 1, 2, 3, 4, 5, que vai somar de 1 a 5 e dividir por 5. Professor, mas não vai dar 1? Não, porque 1 mais 2 é 3, mais 3 dá 6, mais 4, aí vai somando, né? Depois você divide pelo número de elementos. Quantos elementos nós temos? 5, um exemplo, né? Divide por 5, ok? Então, a média aritmética é a soma, tá, dos números dados dividido pelo número de elementos. Agora, essa média aritmética, ela é representada pelo x barra. Observe que o x tem uma barrinha aqui em cima. Então, isso significa média aritmética. Como é que nós vamos fazer? Somar o número de elementos, ó, e dividir pelo número. Somar o número de elementos. Eu tenho, por exemplo, x1, traduzindo em número, vamos supor que seja 10, ó. Que seja 11. 10 mais 11 dá 21. Mais 12, aí vai somando. Depois dividido pelo número de elementos. Então, a média aritmética é a soma dos termos dividido pelo número de termos. Vamos ver um exemplo. Isso aqui, gente, é importante, que você vai precisar para encontrar variância, encontrar média e outras coisas, tá bom? Então, exemplo aqui, ó. O número de transplantes de fígado realizado no Brasil a cada ano, de 2007 a 2014, foram: em 2007, fizeram 1.008 transplantes. 2008, 1.177. 2009, 1.334. 2010, 1.413. 2014, 1.715. Nós queremos saber a média aritmética do número de transplantes feitos durante esses anos, né? Que vai de 7 a 14, dá nada mais, nada menos do que 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos que foi estudado isso aqui. Então, nós vamos somar, ó, o número de transplante por ano, 1.008, mais 1.177, mais 1.334, mais 1.413, mais 1.496, mais 1.755. Dividido pelo número de anos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas se eu de 14 menos 2007 não dá 7? Dá, mas só que aqui você inclui o 2007. 2007, 2008, 2009, tá ok? Por isso aqui tem 8 anos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não dá para errar, né? Então, a média aritmética é o número, a soma dos números dados, dividido pelo número de elementos. Somando tudo isso aí, ó, nós temos que aquele somatório dá 11.504 transplantes. 11.504 transplantes feitos de 2007 a 2014. Quantos anos foram? 8 anos de estudo. Você dividindo 11.000 por 11.504 por 8, nós temos exatamente 1.438 transplantes em média, tá ok? Mas, professor, cada ano não era um valor? Sim, meu jovem. Eu quero saber a média dos 8 anos. Então, a média, você soma tudo
e divide pelo número de anos. Imagine, vamos dar um exemplo aqui bem prático. Imagine que quer saber a média das suas notas durante o primeiro bimestre. Matemática, português, pegar só dessas duas. Matemática você tira 6 e português você tira 8. Qual é a média? 8 mais 6, 14. Dividido por 2 dá 7. Se pegar todas as notas do bimestre, vamos supor que você tenha 10 matérias, soma a nota de cada uma das matérias, tá? Vai somando 1, 2, 3, 4 até a 10ª e divide por 10 e tira a média, tá bom? Não esqueça que a média aritmética é tirada somando os valores dados dividido pelo número de valores, tá ok? Vamos ver agora aqui o gráfico. Esses dados agora nós vamos colocar no gráfico, que a estatística também é muito trabalhado com gráfico. Então nós temos aqui o gráfico 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Então o eixo X, que é a abscissa, nós estamos falando de ano. E no eixo Y, nós estamos falando da quantidade de transplantes. Aqui foi se botando de 1000 em 1000. Ó, 1000, 1200, então a partir do 1000, a cada 200, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000. Tá? Ora, no mês 7, no ano 2007, foi feito 1008 transplantes. Tá bem aqui, ó, acima um pouquinho do 1000. Ó. No 2008, ó, foi 1177, está abaixo do 2000, então está bem aqui o ponto. Ó. Em 2009, 1334, está abaixo do 1400, está aqui, ó. Em 2010, 1413, ó, passou do 1400, então está acima. Ó. 2011, 1496, está próximo de 1500, então está quase no meio. Ó, tá? Em 2012, 1598, está próximo do 1600, ó, que está um pouquinho além. O outro, 1723, ó, tá? E o outro, 1756, está abaixo do 2000. Então, esse é o gráfico do estudo feito de 2007 a 2014, quando cada ano teve uma quantidade. Então, veja que essa linha azul, ó, ela é crescente. E essa amarelinha aqui, ó, a amarelinha é em relação ao, olha aqui, ó, no gráfico a seguir, a linha azul indica a quantidade de fígados e a linha laranja indica a média anual. A média anual, aproximadamente 1438. A linha azul significa quantos fígados foram transplantados, tá? 1008, 1177, 1338. Agora, o 1438 que nós encontramos, que é a média do número de transplantes, ó, tá bem aqui, ó. Número de transplantes, 1438, tá ok, gente? Então, a média aritmética, ela é calculada fazendo o somatório dos elementos dividido pelo número de elementos. Vamos ver agora a média ponderada. A média ponderada, ela tem um peso. Então, diz que a média aritmética ponderada, chamada XP, ó, de um conjunto de N valores, X1, X2, Xn, cujos pesos são respectivamente P1, P2, P3. Um exemplo, no Enem, cada prova que você faz, ela tem um peso para o curso que você pretende. Um exemplo, se você vai fazer medicina, a biologia tem um peso maior do que a história, tá ok? Então, a média ponderada, você tem os elementos e mais um peso para cada elemento. Exemplo aqui, ó, média ponderada representada por XP, eu tenho X1 vezes P1, que é o peso 1, X2 vezes P2, X3 vezes P3, Xn vezes Pn, dividido pela somatória dos pesos. Ó. Então, a média ponderada, ó, X1, número de dados, P é o peso. Fazendo o cálculozinho aqui, ó, um exemplo, ó,
No processo de seleção de certa instituição de ensino superior, a nota de ensino do exame de ensino médio, Enem, obtida pelo candidato tem peso 4 e a obtida no vestibular peso 6. Então, no Enem tem 4, no vestibular tem 6 o peso. Se um candidato obtiver 70 no Enem e 50 no vestibular, qual será a sua nota da média final? Então, o peso é 4 e 6 e a nota 70 e 50. Vamos ver como é que fica. Ó. A fórmula é a mesma. Vai ficar 4 vezes 70. 4 é o peso, 70 é o valor do Enem. 6 é o peso, 50 é o valor do vestibular. Somado com os pesos, ó, 4 mais 6, 10. 4 vezes 70, 280. 6 vezes 5, 30. Soma 300 com 280, dá 580. Dividido por 10, a média ponderada é igual a 58. Portanto, a nota da média final do candidato foi de 58 pontos. Deu para entender, gente? Então, a média ponderada você vai trabalhar com peso também. Não basta só os números do conjunto dado. Tem que ter o peso. Então, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, a gente continua. Muito obrigado e até a próxima.